Então, no continente estão caracterizadas essas 6 glaciações, mais ou menos, não é? Essas 6 glaciações. E aí o pessoal começou a tentar encontrar evidências dessas variações climáticas, né, por outros métodos, não descrevendo depósitos e geomorfologias glaciais, mas tentando usar, por exemplo, métodos assim, vamos dizer assim, métodos mais modernos, né, métodos mais sofisticados, vamos dizer assim, e inclusive já na década de 50, um autor que deve ser descendente de italianos, chamado Emiliani, né? Na década de 50, 53 mais ou menos, ele conseguiu reproduzir a variação da temperatura da superfície dos oceanos nos últimos 300 mil anos. Né? Últimos 300 mil anos. Hoje, esse método foi mais adiante e para isso ele utilizou isótopo de oxigênio. Isótopo de oxigênio. Bom, não sei se todos estão lembrados lá das aulas de química, né? Mas o oxigênio tem 3 isótopos, né? Certo? O mais pesado, que é 18, o peso intermediário, que é 17, e o 16. Então, essa razão O18, O16, modifica-se quando, por exemplo, a água sofre mudança de fase. Quando a água se evapora, se condensa. Então, cada uma dessas mudanças de fase, então, ocorre um fenômeno dessas substâncias radioativas, que talvez vocês se lembrem das aulas de física lá também, que devem ter falado em fracionamento isotópico. Quer dizer, a razão entre os isótopos varia conforme ocorram esses fenômenos aí, de evaporação ou precipitação, etc. Por exemplo, quando eu tenho um corpo d'água e ocorre a evaporação, no vapor, não é? Vai preferencialmente o isótopo mais leve, O16. Então, com isso, a água que não é evaporada, a água que fica lá sem evaporar, vai cada vez mais enriquecendo em isótopo mais pesado, O18, certo? Então, com isso vai variando a relação O18, O16, a razão. Agora, como é que eu posso medir isso? Se da água, por exemplo, eu estava dizendo que hoje em dia eu tenho ideia dessa variação aí dos últimos mais de 2 milhões de anos, praticamente para todo o quaternário, pelo menos 2,5 milhões de anos. Então, aí é o seguinte, bom, ele está assistindo a aula então, acho que foi na aula passada, né, que eu estava falando sobre isso, mas é o seguinte, que na década de 70, 1970, 70 e pouco, foi realizado um projeto internacional em que, assim, liderado pelos Estados Unidos, chamava-se DSDP, em inglês. É Deep Sea, quer dizer, mar profundo, oceano profundo, né? Deep Sea Drilling Project, quer dizer, projeto de perfuração, drilling é perfuração, projeto de perfuração submarina profunda. Bom, em que consistiu esse projeto aí? Através desse projeto, eles fizeram sondagens em oceanos do mundo inteiro. A que profundidade? Como está falando Deep Sea, né? Profundidade de, por exemplo, de 4 mil metros, 3 mil e poucos metros. Aí eles coletaram colunas de sedimentos, nós chamamos de testemunho, né? Testemunho de sondagem. E aí então tem um oceanográfico, você desce o amostrador e pega a amostra com 5, 10 metros de comprimento. Agora, nessas profundidades, a taxa de sedimentação é muito baixa, quer dizer, sedimenta muito pouco, e material muito fino,
né? Então, se eu pegar 5, 10 metros, eu vou ter uma história representada assim num tempo muito longo, né? Talvez em 10 metros eu pego 2 milhões de anos, né? E agora, o que eu examino? Bom, naturalmente que examinaram vários aspectos desses testemunhos. Agora, um dos aspectos que foi examinado é o conteúdo de um protozoário tipicamente marinho. Hoje em dia estão descobrindo que não é exclusivamente marinho, ele é tipicamente, mas não é exclusivamente, né? Porque hoje em dia, cada vez a gente vai descobrindo coisas assim, não é? E a gente vai descobrindo que não é exclusivo, né? O foramífero, até certo tempo atrás, era sempre considerado assim como protozoário exclusivamente, essencialmente marinho. Hoje em dia estão descobrindo em água doce também, né? Mas, além disso, esse protozoário, ele pode constituir a fauna que vive assim, flutuando na água do mar, próximo à superfície, que o pessoal de biologia chama de plâncton, né? Então seria foraminífero planctônico, que vive flutuando assim. Se ele vive flutuando, ele reflete mais ou menos a temperatura atmosférica, a temperatura do ar que está logo acima. Então, porque na superfície da água do mar, a temperatura vai ser próxima à temperatura do ar atmosférico. E essa temperatura reflete na evaporação, etc., da água do mar, né? E esse organismo, esse protozoário chamado foraminífero, ele constitui a gente chama de carapaça, chama de testa, seria como se fosse uma concha de um molusco assim, só que não é molusco, só que não é concha. Então o pessoal chama de testa ou carapaça. E essa testa ou carapaça, essa espécie de concha desse protozoário, que estou falando, só para vocês terem uma ideia, geralmente é de fração de milímetro, né? Agora, existem alguns, em recifes de corais, por exemplo, existem alguns foraminíferos com alguns centímetros, são macroforaminíferos, né? Então esses são especiais, mas esses que eu estou falando são muito pequenos. E essa carapaçazinha aí é de carbonato de cálcio. Agora, vejam, carbonato de cálcio, mineral mais comum, carbonato de cálcio é calcita, né? A fórmula química é CaCO3, portanto tem oxigênio aí, O3, e tem o carbono também, né? E, bom, e tem o cálcio. Então eu posso ver nesse O3 aí, do carbonato de cálcio, quanto eu tenho de O18, quanto eu tenho de O16. Então eu obtenho a razão O18 ou O16, que vai variar de acordo com a temperatura. Então, na verdade, através da determinação do O18 ou O16, eu posso obter a paleotemperatura. Então nós dizemos assim que esse é um verdadeiro termômetro isotópico, vamos dizer assim, né? O18, O16. Hoje em dia o pessoal está começando a utilizar também, mas aí não é de concha, mas é de, por exemplo, de madeira, assim, não é de plantas, assim, de madeira. O pessoal está determinando também a relação C13, C12, que é do isótopo de carbono, né, para relacionar a temperatura também, né? Mas esse uso do oxigênio é mais antigo e, inclusive, um dos pais, assim, uma das pessoas que se dedicou muito a esse tipo de estudo, não sei se de formação ele era químico, ele era inglês, eu estou dizendo era porque ele faleceu acho que em 2005, 2006 por aí, né? E eu estive em 2007, houve o último congresso que eu participei, pelo menos, do Quaternário, numa cidade lá da Austrália, nordeste da Austrália, uma cidade chamada Cairns. E esse professor Shackleton,
Shackleton, Shackleton, né? Esse professor Shackleton foi homenageado, inclusive instituíram um prêmio e entregaram o primeiro prêmio do Sr. Shackleton lá para uma pessoa lá que acharam que ele merecia, né, aquele prêmio, que eu não sei os regulamentos do prêmio, cada prêmio tem os regulamentos, quem fizer isso, quem fizer aquilo, talvez daí seja para incentivar até jovens, esse tipo assim. Enfim, foi entregue em 2007 o primeiro prêmio Shackleton. Bom, e então o professor Shackleton foi um dos últimos assim que faleceu há pouco tempo, né, mas assim 2, 3 anos passados, e que se dedicou muito a esse tipo de estudo. Mas na verdade, eu mencionei agora há pouco que o Emiliani, já na década de 50, ou seja, mais de 50 anos passados, ele já estava começando a estudar. Aí nessa época, o químico que estava envolvido nisso era um químico muito famoso na época também. Talvez vocês que eventualmente gostam mais de alguma coisa de química devem ter visto, bom, não sei qual era a nacionalidade dele, mas o nome dele era Urey, U-R-E-Y, Urey. E o professor Urey era um dos, acho que era um dos professores desse Emiliani, né? Então ele tinha uma equipe lá e tal, que estava fazendo estudos desse tipo. Bom, então vocês vejam que aqui nesse ponto aqui a gente vai entrar no quaternário. Mas antes de entrar, então, nessa glaciação do quaternário, nos últimos 2,6 milhões de anos, estudado através desses isótopos estáveis, mostrou que a temperatura da água do mar, nos últimos 2,6 milhões de anos, variou, acho que mais de 20 vezes. Então, isso significa que talvez aqueles 5 ou 6, aquelas 5 ou 6 evidências de glaciação que Penck e Bruckner e outros localizaram, mais meia dúzia de evidências de avanços, de expansão de geleiras e tal, né? Aquilo é só uma parte da história. Porque, bom, vocês que se dedicam mais do que o pessoal de geologia, inclusive a geomorfologia, sabe que quando você deixa um registro desse tipo assim sobre os continentes, aí vem a intemperismo, a erosão e tal. Então, na verdade, sobre os continentes, só uma parte da história é preservada. A outra parte vai embora. É intemperizada ou erodida, né? Então, agora, no fundo do mar, nessa profundidade de 4.000 metros, a taxa de sedimentação muito lenta, não existe quase correnteza lá, praticamente. Então, tudo que sedimenta fica lá. Não há erosão. Então, não há hiato, não há gaps, né? Quer dizer, momentos assim de interrupção em pós-glacial. Bom, porque a última glaciação que afetou principalmente o hemisfério norte, terminou aí, em média, 10.000 anos. Em outros lugares ficou mais tempo. No Canadá, por exemplo, eu acho que a última glaciação acabou mesmo, acho que menos tempo, 5, 6 mil anos. Mas em média, no mundo inteiro, 10.000 anos. Então, as pessoas dizem assim, nós estamos num pós-glacial. Aí é que eu quero fazer uma distinção também, porque eu me considero, eu não sou climatologista, eu me considero assim, vamos dizer assim, um paleoclimatologista, assim, em parte através de algumas pesquisas que eu fiz, né? Então, o pessoal que estuda paleoclimatologia prefere chamar o momento em que estamos vivendo, os últimos 10.000 anos, de interglacial e não pós-glacial. Bom, isso é importante justamente para essa ideia aqui do aquecimento global que a gente vai discutir hoje, né?